queria dar uma palavra agora sobre um hormônio chamado insulina. É um hormônio que faz a entrada, vamos colocar assim, da glicose dentro da célula. É o hormônio que vai retirar esta glicose da circulação sanguínea e permitir que ela atue no lugar onde ela deve atuar. A insulina é tão assim importante que ela é a única que consegue abaixar a nossa glicose, tá? A glicose, quando ela fica muito baixa, que a gente chama de hipoglicemia, a gente tem pelo menos aí uns 4 hormônios que vão fazer ela subir para ficar no nível adequado. O único hormônio que faz a glicose descer, ou seja, quando a gente está com a glicose muito alta no sangue, com uma hiperglicemia, o único hormônio que vai fazer ela chegar num nível mais adequado é a insulina. A insulina é um hormônio muito importante. Ela é produzida no pâncreas, numa parte específica do pâncreas. E quem tem dificuldade de produzir a insulina no pâncreas, naturalmente, tem o que a gente chama de diabetes tipo 1. É uma doença autoimune e que caracteriza assim, o nosso corpo destrói a parte do pâncreas onde a gente produz a insulina. E aí a pessoa não vai ter esse hormônio para baixar a glicose e a glicose fica muito alta. E aí precisa tomar a insulina de fora, precisa injetar a insulina através das canetinhas no corpo para poder fazer essa regulagem, tá? A insulina não é um vilão, a ação dela é modificada por alguns fatores. Um deles é a presença de gordura saturada na alimentação, que vai dificultar que ela se expresse de maneira adequada dentro da célula e daí eu não consigo fazer com que ela funcione. E a glicose fica fora da célula, aumentando, e a insulina não consegue fazer o papel que ela deveria fazer. Então, quando eu consumo muita gordura saturada, eu vou ter uma alteração na função da insulina. Eu posso fazer as minhas células ficarem resistentes à ação dela e daí eu chamo de resistência à ação da insulina. Isso é muito comum em pessoas que estão acima do peso, tem o que a gente chama de diabetes tipo 2. A insulina é produzida pelo pâncreas, mas alguns fatores estão ali para atrapalhar a ação dela. E normalmente esses fatores são de ordem de estilo de vida, né? Alimentação, falta de exercício, aí o sobrepeso e a obesidade que vem decorrente também de outros fatores, tá? Então, hoje se fala aí de insulina, às vezes a insulina é colocada, né? Nossa, a insulina dá um medo dela, tem que ter ela baixinha, sim, tem que ter ela no sangue, em pessoas normais, não pessoas assim que estão com diabetes tipo 1, que a gente nem consegue detectar a insulina no sangue, né? É só a insulina que vem de fora. Mas a gente quer que a insulina seja eficiente. Então, o importante ou o mais adequado é que quando a gente dosa, a insulina tá baixinha. É como se a gente tivesse alguém para abrir a porta da célula, um porteiro, né? E o nosso porteiro é tão eficiente que poucas unidades, poucos porteiros dentro do nosso corpo conseguem abrir várias portas. Quando a gente não tem a insulina suficiente ou eficiente, na verdade a palavra é eficiente, não suficiente, eu preciso de muitos porteiros para abrir as portas das células e ainda assim fica meio emperrado, sabe? Não consegue abrir direitinho. Então essa é uma palavrinha que eu queria dar sobre esse hormônio, que tem uma função muito importante, que a gente gostaria de, em situações normais de saúde, deixar o mais baixo possível, porque está no momento de estar o mais eficiente possível, tá bom? Então é isso que eu queria falar. A gente dosa ela no sangue
Assim como a gente dosa a glicose, a gente dosa outros marcadores, que tem vídeo aqui falando também. Tinha algo mais que eu tinha falado da insulina? Sabe que me deu um branco, a LPS e a gordura saturada, né? Mas explicar o que é LPS é... Eu acho que isso entra na parte que a gente iria falar da microbiota. Tá. Então acho que tá bom de insulina. Você falou da gordura saturada? Falei. Falou? Você não viu? Não ouvi, eu tava prestando atenção aqui. Falei. Da insulina é isso, aí o que eu imaginei da gente seguir pra explicar o que é o diabetes, conceituar o diabetes. Eu acabei de falar. Eu vi que você falou quando não tem. Acho que poderia dar uma palavrinha sobre as DCNTs. E aí a gente começa, ó, tá vendo? A partir do momento que a gente entra no diabetes, no DCNT, eu vou começar a ir para rótulos. Peraí, então, ó. Carboidrato, comer em menor unidade, privação de carboidrato, alimentos e nutrientes, digestão e absorção. Isso. A insulina, então não tem a ver com digestão e absorção. Você acha que eu tenho que falar alguma coisa da digestão e da absorção? Já falei, né? Não, falou assim, porque a insulina... Não vou ficar entrando em amilase, não vou ficar entrando nessas... não, acho que o importante é assim, a gente está construindo um raciocínio que é carboidrato, que é mais do senso comum, e a gente entra na glicose. A gente fala da glicose, apresentamos a insulina. Agora que a gente apresentou a insulina, se apresentou, né, antes ali, né, junto com a glicose, hipo e hiperglicemia. Se apresentou a insulina, apresentou diabetes, apresentou resistência à insulina, algumas palavras, né, que vão aparecendo. Aí agora a gente vai falar sobre as DCNTs. Você falou, mas eu acho que você falou meio por cima assim, quando o açúcar... gente, não parou aqui. Quando o açúcar tá alto no sangue... Você parou aí? Parei.